Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 12, o bilhão ascendente? Lembra que na semana passada eu falei sobre dois subtítulos desse capítulo, né? A aposta de Qadir, né? E um novo mercado, né? O maior mercado do mundo, que seria o bilhão ascendente, que Hart e CK descobriram, né? No BOP, né? A base da pirâmide, investir nesses recursos da base da pirâmide. Então, isso foi o que a gente viu na parte 1, né? Na primeira parte desse capítulo. Agora nós vamos dar continuidade. Mas se você está chegando aqui agora, neste canal, neste momento, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é este livro aqui, ó, A Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Hoje nós vamos falar sobre a maldição dos recursos. Então a gente já viu um pouquinho disso lá no começo do livro, quando ele estava na introdução da base da pirâmide, e também sobre alimentando 9 bilhões, a gente já viu que a gente não tem um problema de recursos, a gente tem às vezes um problema de acesso a esses recursos. E nesse caso aqui, ele vai dizer que há um problema de utilização dos recursos. Então ele começa logo falando que já foram destinados 2,3 trilhões de dólares de ajuda externa e não conseguiram levar remédios a 12 centes para as crianças não morrerem de malária. Então, o que eles querem dizer? A ajuda externa chega, mas ela é mal utilizada. Então, essa é a maldição dos recursos. Aí ele cita ainda mais alguns problemas sobre a maldição dos recursos, que é um país não ter um porto, viver em guerra civil e os recursos. E aí ele dá o exemplo da Nigéria. A Nigéria, na década de 70, ela descobriu que ela tinha petróleo. E aí ela investiu só no petróleo e deixou de exportar o cacau e o amendoim, que era a base da sua exportação até então. Isso na década de 70. Quando foi em 86, o petróleo teve uma grande queda. E aí a Nigéria se viu em maus lençóis. Ela teve o seu padrão de vida reduzido à metade, porque como o principal recurso era o petróleo, eles tiveram problemas financeiros. Então, e a gente pode trazer isso aqui para nós, né? Agora nos tempos atuais, a gente tem autossuficiência de petróleo, né? Foi descoberto lá o pré-sal. Nós temos, a gente consegue petróleo na natureza, só que qual que é o problema do Brasil? Por que aqui a gasolina aumenta e a gente não tem autossuficiência de combustível? Porque nós temos o petróleo enquanto matéria-prima, mas nós não trabalhamos com a manufatura desse petróleo, a gente não agrega valor a ele. Então a gente tem que exportar ele para a China, e principalmente é o nosso principal exportador, e depois a gente importa da própria China esse produto manufaturado em plástico, em outros objetos. Então a gente não investiu, mesmo depois de todos esses anos que a gente já descobriu o petróleo aqui no Brasil, a gente não investiu em refino, em trabalhar com essa matéria-prima. Então por isso que a gente sofre com os aumentos de combustível, porque para ele virar uma gasolina ele precisa passar por um processo de manufatura, e a gente não tem esse processo aqui para autossuficiência, não para atender todo o território. Então esse é um dos nossos problemas aqui no Brasil, trazendo para a gente, né, para os nossos dias. Então ele fala dessa questão da maldição dos recursos, e aí eu vou ler um trechinho para vocês sobre duas coisas que poderiam resolver, né, que estão nos ajudando a resolver essa questão dos recursos. Então vou ler um trechinho. Ele é um pouquinho longo, mas é bastante importante para a gente entender do que está acontecendo aí, de trazer esse bilhão ascendente para o mercado. Não há uma fórmula fácil para romper a maldição dos recursos, mas duas medidas mais eficazes são o desenvolvimento de mercados diversificados e o surgimento da imprensa livre e da transparência decorrente. Então, o que ele fala aqui, mercados diversificados. Então, o que aconteceu com a Nigéria naquela época? Ela ficou só pensando no petróleo e ela não investiu em outras coisas, sendo que ela tinha o amendoim e o cacau que ela já exportava.
Então, a gente precisa de ter diversidade. Lembra no primeira parte desse capítulo que a gente falou, a gente trouxe mais possibilidades, né? Principalmente o smartphone traz isso. Então, eu vou continuar aqui a leitura. 30 anos de ajuda fracassada nos ensinaram que nenhuma das duas é de fácil implementação, mas ambas fazem agora parte dessa paisagem das comunicações sem fio. Então, tanto a imprensa livre quanto a diversificação de mercados, elas são possibilitadas pelos smartphones, né, pela comunicação sem fio. O microcrédito fornece às pessoas que estão fora do jogo dos recursos naturais acesso ao dinheiro, encorajando a criação de pequenos negócios dissociado de ciclos de altas e baixas, né? Então, o petróleo, que foi o exemplo citado anteriormente, ele tem ciclos de altas e baixas. E aí, se você está só investindo nele, no momento que ele está baixo, você perde recurso. Então, se você tiver um negócio que independe disso, que ele não seja sazonal, como a gente fala, né, por temporada, você sobrevive. Ou mesmo se você trabalhar com algo que seja sazonal, mas você reveza com outro que funciona em outra época, e depois eu vou deixar um exemplo aqui no final do vídeo para vocês vão entender, você sobrevive a essas coisas. A terceirização em massa de tarefas minúsculas, conhecidas como microtarefas, dá aos pobres acesso a novos fluxos de renda, rompendo ainda mais esse ciclo. De acordo com o New York Times, freelancers do mundo inteiro estão cada vez mais assumindo tarefas como serviço ao cliente, entrada de dados, redação, contabilidade, recursos humanos, folha de pagamento e praticamente qualquer processo de conhecimento que possa ser executado remotamente. Então, o que as grandes empresas elas estão fazendo? Elas estão terceirizando essas microtarefas. Então, se a pessoa tem um computador da casa dela mesmo, ela atualiza os cadastros dessa empresa, ela faz as folhas de pagamento. É lógico que tendo conhecimento de contabilidade, cada um no seu setor, mas isso dilui a produtividade da empresa. A empresa deixa de se preocupar com essas microtarefas que não exigem tanto esforço mental, é mais uma questão de digitação, é mais físico, e aí ela pode destinar os seus esforços a criar novos produtos, a expandir mais o seu mercado. Trata-se de um grande passo à frente. Ao ajudar a dispersar a produtividade, a tecnologia de comunicações ajuda a dispersar o poder. O que, como escreveu certa vez Qadir, lembra Qadir, aquele que apostou nos celulares bem baratos? Dificulta aos indivíduos ou grupos monopolizarem recursos ou promoverem políticas estatais que favoreçam interesses escusos. Então, quando eu foco em apenas uma coisa, eu corro o risco da monopolização. E aí, se só uma pessoa detém todo o poder sobre aquele produto, a gente fica na mão dele. Então, isso pode ter propósitos escusos. Além disso, o livre fluxo de informações possibilitado pelos telefones celulares substitui a necessidade de uma imprensa livre, como mostram os acontecimentos recentes no Oriente Médio. Pode ter forte impacto na disseminação da democracia. Aqui ele cita, né, o Oriente Médio, porque a época da escrita desse livro estava ocorrendo lá a Primavera Árabe, né? Foi um movimento que daí, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no Google, né? Primavera Árabe, para vocês entenderem o que aconteceu lá nesse sentido de democracia, porque lá eles eram mantidos, vários países, por grandes ditadores que ficavam muitos anos no poder e não davam condições. Então, não era um regime democrático de direito como nós temos aqui, né? Que a gente elege o nosso presidente. Então, eles tiveram esse movimento que foi conhecido como Primavera Árabe na época. Aí, continuando, né? A gente... essa questão dos recursos, espero que tenha ficado claro, porque é muito importante vocês entenderem esse bilhão ascendente, porque embora nós, especificamente, né, eu ou vocês que estão me assistindo, a gente não faz parte desse bilhão ascendente, que é os pobres mais pobres. Mas nós também não estamos lá no topo da pirâmide dos ricos mais ricos. Então eu penso que trazendo esse conhecimento para vocês, a gente possa fazer essa ponte, né? A gente pode ser uma ligação, a gente pode levar informações de mais ricas a esse bilhão ascendente, a dizer que eles são sim capazes de progredir, são sim capazes de ter seus próprios negócios,
por meio de um smartphone, por meio de uma produção de um produto mais barato, mas que se dilui mais rápido no mercado. Então, a nossa função aqui, o que eu imagino e o que eu espero de vocês que estão me assistindo, é levar essas informações. Ou até mesmo, se tiver algumas ideias nesse sentido dentro do seu bairro, que a gente leve a produção também, né? Que a gente faça algo diferente também. Aí, continuando, o mundo é o meu café. É muito engraçado esse trecho, gente. Eu achei, pelo menos, porque ele está contando que até o século XVIII a água era extremamente poluída. Então as pessoas bebiam muita cerveja no lugar de água. E aí nós tivemos a descoberta do café. Então as pessoas optaram por ficar mais agitadas, né? Que a gente sabe que o café tem a cafeína, ele nos agita mais, a ficarem bêbadas, né? Então, e nessa época, no século XVIII, teve um movimento chamado Iluminismo, né? Que foi a elevação da razão, né, do pensamento humano, e que trouxe várias ideias que percorrem aí nosso dia a dia até os dias de hoje. Mas já tem aí até alguns questionamentos, porque como elevou-se demais a razão, deixou-se de olhar outras coisas. Então já há alguns questionamentos. Lógico que o iluminismo teve a sua contribuição histórica, sim, né? Tem muitos pontos positivos. Se vocês quiserem também, vocês podem pesquisar sobre o iluminismo na história, né? Na nossa história, mas ele levou demais a razão e a gente meio que dissociou a cabeça do corpo, e a gente não pode fazer isso, tá? A gente tem que estar associado corpo e mente. Então a nossa mente tem que pensar, sim, mas o nosso corpo tem que estar em movimento, tá? É muito importante isso. Então a gente tem hoje muitos empregos, né, trabalhando com tecnologia, que nos deixam sedentários, porque realmente tudo chega à nossa mão, né? A gente pode trabalhar com um celular, mas é importante que vocês reservem tempo para atividades físicas, tá? Considerem isso um parênteses aqui da professora que pratica atividade física também e sabe o valor disso na minha vida. Então, eles com a descoberta do café, os cafés, né, o lugar café onde as pessoas se encontram para tomar o café, virou um lugar de troca de ideias, de conversas. Então, surgiram-se várias coisas desses cafés. Eu vou ler aqui um trechinho do que o café oportunizou lá na época e oportuniza até hoje, gente, porque eu li um livro recentemente, O Jeito Harvard de Ser Feliz, em qual o Shaw Archer, que é o autor do livro, ele fala que ele tomou mais de 1000 cafés, né, para produzir esse livro, mais de 1000 entrevistas e tal. Então os cafés ainda são pontos de troca de ideia. E a gente fala, né, que não tem coisa melhor do que tomar um café com os amigos, né, da gente poder conversar, da gente poder rir, trocar ideias. E isso pode ser produtivo, além de um passatempo. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Mas igualmente importante para o iluminismo foi o café como centro de partilha de informações. Esses estabelecimentos novos atraíram gente de todas as posições sociais. Subitamente, a plebe podia se divertir junto com os nobres, o que permitiu que todo tipo de ideias novas começasse a se encontrar e misturar. Nas palavras de Matt Ridley, fazer sexo. Então, olha o que os cafés proporcionaram. Os cafés, eles permitiam que tanto pessoas da nobreza lá da época, né, frequentassem, assim como as pessoas da plebe, né, os pobres. Mas desde que eles tivessem algum dinheiro e estivessem bem trajados, eles podiam frequentar esses lugares. Então, o que acontece? Houve trocas de ideias, porque se eu convivo só com os nobres, eu vou ter ideias só de nobres. Se eu convivo só com a plebe, eu vou ter ideia só de plebe. Mas quando eu encontro a nobreza com a pobreza, podemos dizer assim, né, que os plebes eram pobres, eu tenho ali uma troca de ideias, eu tenho pontos de vista diferentes. E é essa diversidade que contribui para as mudanças, né? Porque quando eu estou só no mesmo círculo, por exemplo, eu sou professora, se eu converso só com professoras, é difícil eu agregar valor para minha aula, porque a gente está dentro de um mesmo ciclo. Mas, por exemplo, eu frequento a academia e eu estou conversando com outras pessoas que também têm filhos que falam assim, nossa, mas na escola podia ter isso. Então, isso traz uma ideia de uma nova aula que eu posso fazer com as minhas crianças. Até uma aula de exercício, uma aula de atividade física, de meditação.
Então isso enriquece a minha aula, mas enriqueceu por quê? Porque eu me permiti sair da minha bolha, eu me permiti olhar de outros pontos de vista. Então, esse trecho, né, O Mundo é Meu Café, traz essa ideia de a gente poder ampliar, diversificar as nossas ideias por meio de contato com outras pessoas que não fazem parte da nossa bolha, seja social, profissional ou de amizade. Aí eu vou continuar aqui, ele fala também das cidades. Então, com o aumento das cidades, a gente tem mais pessoas convivendo mais próximos e também essa diversidade de pessoas também possibilita a diversificação de ideias. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. E quanto mais complicada, poliglota, multicultural e diversificada for uma cidade, maior sua produção de ideias novas. O que aciona o motor da inovação de uma cidade, então? É assim o seu motor da riqueza, é a profusão de diferenças, diz Stuart Brand. Então, quanto mais diversidade de pessoas eu tenho, melhor é para minha empresa, né? Então, por isso que a gente é uma tendência de mercado agora trabalhar com a diversidade mesmo. Embora a gente ainda tenha muitas empresas que são extremamente tradicionais, que querem pessoas pensando da mesma forma, trabalhando da mesma forma, porque é difícil a gente desenraizar essas coisas, mas existe as novas empresas, principalmente as startups, elas já têm essa intenção, elas trabalham com a diversidade, elas trabalham remotamente. Então eu tenho uma empresa aqui que está situada em São Paulo, mas ela tem prestadores de serviço em todos os estados. As pessoas trazem ideias de todos os lugares, até de outros países. A gente tem plataformas, né, sites, que as pessoas estão situadas em determinado lugar, né? Pode ser aqui no Brasil, mas a pessoa que faz a edição do vídeo dela está lá na Austrália, a pessoa que faz a redação do texto que ela está falando está nos Estados Unidos. Então, a tecnologia, ela possibilitou isso, essa diversidade, e isso que enriquece a nossa produção. Aí, continuando aqui mais um pouquinho. As vantagens dessa onda são imensuráveis. Nunca antes na história o mercado global alcançou tantos consumidores e forneceu acesso a tantos produtores. As oportunidades de pensamento colaborativo também estão crescendo exponencialmente. E como o progresso é cumulativo, as inovações resultantes irão crescer exponencialmente também. Pela primeira vez na história, o bilhão ascendente terá o poder notável de identificar, conceber e implementar suas próprias soluções para a abundância. E graças à rede, essas soluções não permanecerão restritas ao mundo em desenvolvimento. Então, o que ele traz aqui é falar que a gente está tendo acesso, né, esse bilhão ascendente está tendo acesso a conceber melhorias e não vai ficar só dentro do circuito dele, porque a tecnologia ela vai levar isso para outros lugares. Então, é importante a gente entender essas coisas. Aí a gente vai para o último trecho desse capítulo, que é a desmaterialização e a desmonetização, né? Ou seja, desmonetizar é deixar de cobrar por determinadas coisas. E uma das coisas que tem sido mais desmonetizadas é o conhecimento. Embora sim, lógico, se você tiver ainda querer aprofundar em determinados conhecimentos, é lógico que você vai precisar pagar um curso. Com certeza, mas você tem muita informação de qualidade gratuita. E aqui eles citam um dos exemplos de desmonetização, foi o que a gente viu lá no Faça Você Mesmo, o Chris Anderson, que criou a plataforma lá dos aviões teleguiados, e ela é gratuita, então as pessoas acessam lá e contribuem para a produção desses aviões teleguiados gratuitamente. Então, a informação é gratuita. A gente teve também lá no começo o exemplo do Linux também, né, que ele começou por hobby e aí em 2 anos ele tinha 10 mil linhas de códigos que as pessoas foram contribuindo porque a intenção era que ele fosse gratuito. Então isso é a desmonetização. E a desmaterialização é quando um produto deixa de existir. A gente tem um exemplo, e talvez vocês já tenham visto esses videozinhos de post, do que o computador pessoal agregou nele, e hoje em dia, além do computador pessoal, porque a nova evolução é o celular, então
O computador pessoal, que lá na década de 70, 80 foi descoberto o potencial dele, que se você tivesse ele em casa, você teria acesso a muito mais coisas, agora o acesso está na palma das nossas mãos por meio do celular. Então, dentro do celular, a gente tem câmera, GPS, tem uma lista de coisas aqui, softwares de edição, cinema. Então, aí você vai vendo as coisinhas, né, que antes a gente... Agenda, né, calendário. Então, todas essas coisas que antes a gente tinha fisicamente, né, hoje a gente tem tudo lá dentro do celular. Então, isso é a desmaterialização e a miniaturização. Então, a gente tem muito mais informação, muito mais acesso a várias coisas, as lojas mesmo, né? As lojas hoje em dia, elas também se desmaterializaram, elas estão dentro da internet. Então, tem muita empresa que não tem loja física, tem muita empresa que não tem escritório físico, né? Os próprios bancos, né? Os bancos digitais. Você não existe uma agência do banco digital, ela tá lá, ela tá na internet. Pode existir um escritório, lógico, porque a gente ainda tem toda a parte burocrática. Mas é isso que ele quer dizer com a desmaterialização das coisas e a desmonetização. Aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês do que tudo isso faz. Mas as grandes mercadorias atuais não são objetos físicos, são ideias. Ideias, gente. Os economistas usam termos de bens rivais e bens não rivais para explicar a diferença. Imagine-se uma casa sendo construída, diz o economista de Stanford, Paul Romer. O terreno onde se situa, o capital em forma de fita métrica e o capital humano do carpinteiro são todos bens rivais. Podem ser usados para construir a casa, mas não podem ser compartilhados. Compare-se isso ao teorema de Pitágoras, usado implicitamente pelo carpinteiro para construir o triângulo de lados na proporção de 3, 4 e 5. Isso é uma ideia não rival. Todos os carpinteiros do mundo podem usá-la ao mesmo tempo para criar um ângulo reto. Então, o que ele quer dizer? Você lembra que rival é tudo aquilo que concorre. Então, o carpinteiro, com a sua fita métrica, com o seu triângulo lá para construir a casa, são bem rivais. Você não consegue compartilhá-los. Mas a ideia do teorema de Pitágoras, que é usado por todos os carpinteiros do mundo para fazer aquele ângulo reto, ela não é rival. Então, por isso que o nosso maior bem na atualidade são as ideias, porque as ideias não são rivais. Eu tenho uma ideia aqui e eu posso compartilhar ela com o mundo inteiro, ela pode ser usada no mundo inteiro, é isso que ele quer dizer. Mas o livro que eu tô lendo aqui, eu tô compartilhando com vocês. Esse conhecimento que tá aqui, ele também pode ir para o mundo inteiro, mas a parte física, a produção dele, não, né? Ela tá em um determinado lugar. Aí vou continuar lendo aqui esse trechinho. Atualmente, a categoria de emprego que mais cresce é a do trabalhador do conhecimento. Como o conhecimento não é rival, a maioria dos empregos no futuro produzirá bens não rivais, eliminando assim outra limitação à abundância, ao permitir que o bilhão ascendente ganhe a vida sem precisar consumir nossa fonte em constante redução de recursos naturais. Essa tendência, como explica Stuart Hart, continuará à medida que avançarmos. Eu vou parar aqui um pouquinho, eu já vou ler o que o Hart diz, mas é muito importante que vocês prestem atenção nisso. O emprego que mais cresce é o trabalhador do conhecimento, entendeu, gente? Isso é muito importante, porque a gente fala assim, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Se você não ler, se você não estudar, se você não procurar aprender, você vai ficar ultrapassado. Nas palavras do Harari, que foi um livro que eu li e isso que me movimentou a trazer esse conhecimento para vocês, fazer esse canal, ele falou que nós nos tornaríamos irrelevantes. Foi essa palavra que ele usa no 21 lições para o século 21. Então, eu não quero ser uma pessoa irrelevante. Eu quero compartilhar conhecimento com vocês. Eu sou professora, como que eu posso me tornar irrelevante? Só que para isso, o que eu tenho que fazer? Aprender. Eu tive que aprender a gravar esses vídeos, ainda não tá assim. Eu gostaria de editar muito melhor, eu gostaria de trazer algumas coisas diferentes, mas eu ainda estou um pouco limitada nesse sentido. Mas eu já dei um passo à frente, que eu consigo gravar esses vídeos toda semana para vocês e compartilhar esse conhecimento
que eu acho imprescindível, né? Trazer, principalmente esse livro da abundância que traz as possibilidades das tecnologias exponenciais, é muito importante para que a gente já abra os olhos para isso, para que a gente amplie nossos horizontes, para a gente parar de pensar que eu preciso crescer, fazer faculdade, conseguir o meu diploma e o meu emprego vai estar garantido. Não necessariamente, porque se eu não me esforçar, se eu não aprofundar os conhecimentos, o meu emprego não vai estar garantido só porque eu tenho um diploma. Isso é fato, gente. E o mesmo, o contrário também é verdadeiro. Tem muita gente sem diploma que está ganhando muito dinheiro. Mas não é porque ela não tem diploma, mas porque ela busca conhecimentos de outras formas e ela trabalha muito. E a gente precisa parar também de pensar que, porque eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Existe sim essa possibilidade de você trabalhar menos e ganhar mais, mas se você aprofundar nos conhecimentos, se você virar uma pessoa de valor, você é a sua marca. Então, se eu tenho mais conhecimento, se o meu trabalho tem mais qualidade, eu posso sim trabalhar menos e ganhar mais pela minha hora, né? A minha hora, ela se valoriza. Então, isso que é a grande questão do conhecimento. Então, é necessário que a gente abra os olhos para isso, que a gente aprofunde os nossos conhecimentos, mas antes de aprofundar os conhecimentos, é necessário que você entenda o que eu gosto, o que me move. Porque não adianta também vocês saírem dando tiro para todos os lados, achando que, não, eu preciso aprender a editar vídeo, eu preciso aprender a ler mais, eu tenho que ler todos os assuntos. Não. A gente volta lá na coragem de ser imperfeito. Autoconhecimento. Rosângela, o que eu gosto? Eu gosto de educação. Eu gosto de estudar a infância da criança. Eu estou estudando agora inteligência emocional. Então, dentro daquilo que eu gosto, quais são os conhecimentos que eu preciso ter? Tá? Então, é muito importante autoconhecimento para vocês não saírem também atabalhados, atrapalhados, falando assim, nossa, eu assisti aquele vídeo e eu preciso aprender tudo ao mesmo tempo. Não, gente, é necessário foco, tá? Agora eu vou continuar aqui o que o Stuart Hart diz no seu livro, falando sobre essa questão do trabalho, né? Da gente usar as tecnologias exponenciais, de como isso nos melhora e coloca esse bilhão ascendente dentro do mercado. A bio e a nanotecnologia criam produtos e serviços no nível molecular, com o potencial de eliminar por completo o desperdício e a poluição. Lembra, a gente já viu isso em capítulos anteriores, quando explicava lá da nanotecnologia e da impressão 3D, porque ela já produz o produto dentro do tamanho ideal dele, sem desperdício de material. A biomimética imita os processos da natureza, a fim de criar produtos e serviços novos sem depender da força bruta para extrair produtos de grandes estoques de matérias-primas virgem. A tecnologia da informação sem fio e a energia renovável são de natureza distribuída, significando que podem ser aplicadas aos menores e aos mais remotos ambientes imagináveis, eliminando a necessidade de infraestrutura centralizada e distribuição por fios, ambas ambientalmente destrutivas. Então, quando a gente cria tecnologia sem fio, a gente dispensa aquele tanto de fio que passava por baixo da terra, os postes, um monte de coisa, né? A gente tem as torres de transmissão, mas elas têm uns espaços. Então, isso também economiza o nosso meio ambiente. Tais tecnologias, portanto, têm o potencial de satisfazer as necessidades de bilhões de pobres rurais, até agora em grande parte ignorados pelos negócios globais, de um modo que reduz substancialmente o impacto ambiental. Então, olha que interessante, né? A tecnologia sem fio, como a gente já falou, ela leva informação a lugares remotos, né? Os ambientes rurais que antes não tinham acesso a isso. E aqui vai a minha dica de hoje, que numa conversa, isso eu acho importante, gente, caminhe e converse com seus amigos, é muito legal. Uma amiga trouxe essa informação, ela disse, a gente assiste Globo Rural, eu achei super interessante. Ela é professora como eu, mas ela gosta de assistir Globo Rural. E ela contou de um senhor, e aí é o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a história desse senhor. Ele produz abacate. Ele tinha uma plantação, ele tem ainda, né? Uma plantação de café. E na fazenda dele coabitam café
e abacate, que foi isso que eu disse lá no começo desse vídeo sobre a questão da produção sazonal. Então, o café ele é produzido numa determinada época do ano e o abacate em outra. Então, quando ele não está produzindo café, ele está produzindo abacate. Então, eu vou deixar a reportagem e vocês vão entender bem. E ele aproveita todo o abacate. Ele tem agora, o que ele falou, ele resolveu verticalizar, que é o que a gente estava falando do petróleo aqui no Brasil. É só matéria-prima. Então, a matéria-prima dele é o abacate. Mas ele leva os abacates mais bonitos para a CEAGESP, normalmente, como qualquer produtor. Mas e aqueles abacates que não podem ir para o mercado, que eles caíram, machucaram um pouquinho? Sabe o que ele faz, gente? Ele produz azeite de abacate e a nora dele também tem uma loja de produtos naturais à base do abacate. Então, aquele abacate que não é tão bonito para ir para o mercado e para a feira, ele vira produto. Ele vira azeite e ele vira produtos de beleza, de estética. Vira batom. Então, ele aproveita todo o recurso que ele tem, que é o que a gente estava falando. Então, em vez dele focar só numa coisa, que era só mandar o abacate para o CEAGESP e desperdiçar todo o resto, não, ele reutiliza. Então, eu vou deixar o link dessa reportagem para vocês entenderem isso, que é isso que a gente quer dizer com a maldição dos recursos. Então, às vezes a gente tem o recurso e a gente aproveita mal ele. E quando a gente pensa, lógico que ele teve um alto investimento para ter a fábrica, para agregar valor criar esse azeite e tal, mas ele tem agora mais possibilidades e menos desperdício, né? Então, vou ler aqui, vamos finalizar esse capítulo com o último trechinho. Ainda que a perda de empregos em curto prazo seja o resultado inevitável e muitas vezes doloroso da desmonetização e da desmaterialização, o benefício a longo prazo é inegável. Produtos e serviços antes reservados à minoria rica estão agora disponíveis a todos munidos de um smartphone, entre os quais, felizmente, se inclui o bilhão ascendente. Então, a gente escuta muito isso, né? Falando sobre a tecnologia tirar os empregos. Sim, né? Com a desmaterialização de algumas coisas, a gente tem, por exemplo, o cobrador de ônibus, né? Hoje a gente tem a catraca, então é uma coisa que desmaterializou o cargo de cobrador. Mas a gente já viu alguns exemplos lá no começo, quando a gente falou da energia, que tinha os acendedores da iluminação a óleo, né? No século XVIII, e foi um emprego que sumiu. Então, sim, a curto prazo esses empregos vão sumir. Mas, se você investir no seu conhecimento, você logo vai achar um lugar para você. E lá no livro do 21 lições para o século XXI, Yuval Harari, ele fala que é necessário, principalmente a gente pensar nas nossas crianças que estão crescendo hoje, que não vai existir mais uma carreira que você vai levar a sua vida toda. Você não vai se formar e vai ser o resto da vida naquela mesma carreira, porque os empregos eles vão se modificando, né? Então, pode ser que hoje eu comece como professora e daqui 30 anos não tenha mais a profissão de professora, mas aí dentro do que eu aprendi aqui de produzir vídeos, aí eu vou ensinar não vai ter a professora em si, mas eu posso ensinar a fazer uma horta, vocês entendem? A gente vai sempre agregar os nossos conhecimentos, a gente pode ter até 4 profissões, ele fala, no futuro. Então é importante a gente já começar a mudar essa mentalidade das nossas crianças, na educação das nossas crianças, a prepará-los para o futuro, a prepará-los para estarem prontos a aprender, né? A esquecer aquilo que não vale mais a pena, a desocupar espaço na mente para aprender coisas novas. Então eu dividi esse vídeo em 2 partes porque era muito importante a gente entender isso, porque o bilhão ascendente ele está no mercado, ele está tendo acesso à tecnologia, ao conhecimento por meio do smartphone, mas se nós, seres humanos, não mudarmos a nossa mentalidade para muitas coisas, a gente não vai seguir em frente. Eu gosto muito de uma frase que a Natália Arcuri fala lá nos vídeos Mulheres que Mudam o Mundo, isso eu também indico que vocês assistam. Ela fala, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Então, a gente tem bastante conhecimento, a gente não vai desperdiçar tudo que a gente aprendeu até hoje, a gente vai continuar aprendendo. Então, o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar adiante. Então, a gente precisa adquirir novos conhecimentos, a gente precisa ampliar os nossos horizontes para continuar evoluindo.
E aí eu vim com a mesma camiseta, né? Que empatia é sentir com o coração do outro. Então, pra gente continuar, né, nessa evolução, é muito importante a empatia, é muito importante a gente não pensar só na gente, a gente pensar em como eu posso melhorar o lugar em que eu habito, como eu posso melhorar o meu trabalho, como eu posso melhorar a minha comunidade. Isso eu já falei em vários vídeos, eu já falei, né, quando a gente estava falando sobre autoconhecimento, porque quando eu ajudo o outro a melhorar, eu estou me melhorando também, porque o outro sou eu, né? Já isso, hoje a gente está gravando esse vídeo, né, no domingo de Páscoa, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E qual que é um dos mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, fica essa mensagem. Espero que todos estejam bem. Feliz Páscoa a todos. Um ótimo domingo para vocês. E até a semana que vem. Um beijo.